Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano do Recontando Saber. É um imenso prazer estar falando com vocês aqui de novo, né? Infelizmente ainda não conseguimos retornar às nossas atividades normais aí por conta do conteúdo da pandemia, infelizmente, né? Mas espero que todos estejam com saúde, se cuidando, todos estejam bem. E vamos rezar aí para logo logo isso tudo passar e a gente voltar à nossa rotina normal, tá bom? A gente vai dar continuidade hoje ao conteúdo do segundo trimestre, tá? Da segunda nota, que é polígonos. E a gente já viu um pouquinho desse conteúdo no ano anterior, né? No sexto ano. Classificação, como que é o polígono, a gente já viu, tá? Então agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Ele começa na página 62 do livro de vocês, tá? Começa na 62. Opa, aqui. Passa pela página 63 com os conteúdos, as explicações. 64 e 65 e termina na 66, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os polígonos, sobre a soma das medidas dos seus ângulos internos e a soma das medidas dos seus ângulos externos, tá bom? Então eu quero que vocês deem uma olhadinha no livro de vocês aí, tá bem explicadinho. Eu vou estar mandando por e-mail também as páginas com os conteúdos e com as atividades, para ficar mais explicadinho para vocês. Mas eu quero que vocês deem uma olhadinha, tá? Dê uma olhadinha no conteúdo aí que tá bem explicadinho. Eu preparei algumas atividades aqui. Então vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho lá do ano passado o que é um polígono. Polígono é figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Isso já foi estudado ano passado. Eu coloquei 3 exemplos de polígonos aqui. Eles são formados apenas por quê? Pelo quê? Por segmentos de retas, tá? Que se unem aqui e formam um polígono. E eles nunca se cruzam. Eles não podem se cruzar, tá? Então são segmentos de retas fechadas que não se cruzam. Se eu tiver um segmento de reta assim, certo? Essa é uma figura, tá? Formada só por segmentos de retas. Ela é polígono ou não é polígono? Não é, porque ela não se fecha em um ponto aqui, ó, né? Então ela não é polígono. Polígono tem que ser figuras fechadas. Então aqui no caso eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um pentágono, ok? Só para a gente voltar um pouquinho do ano passado e relembrar aí, tá bom? Os polígonos podem ser classificados de duas formas, tá? Eles podem ser convexos ou não convexos, que são os côncavos. Pode aparecer a palavra côncava também em alguns livros. Então a palavra côncava quer dizer que ela é não convexa, tá? É o polígono não convexo. O polígono convexo, que a gente vai trabalhar só com eles agora, para saber quanto que ele é convexo, é o polígono. Basta desenhar um segmento a partir de 2 pontos quaisquer na região interna desse polígono. Ou seja, esse segmento tem que estar completamente contido em sua região interna. Então como que é isso? Como que eu sei quando o polígono é convexo ou não convexo? Então tem duas figuras aqui, 2 polígonos. Um é convexo, o outro não. Então para a gente saber se ele é convexo ou não, a gente tem que desenhar um segmento de reta dentro dessa figura, tá? Ligando um ponto ao outro, e ele não pode sair fora dessa figura. Esses pontos não podem estar fora dessa figura. Tem que estar toda nessa região interna. Então é como se fosse assim, ó. Vou pegar essa figura, vamos chamar essa figura de A e essa figura de B. Nessa figura A, que é um pentágono, ok? Ele está formado por linhas fechadas, ok, certinho. Eu vou desenhar um segmento de reta dentro dele. Então aqui, por exemplo, ó,
Se eu desenhar um segmento de reta dentro dele aqui, ó, todos os pontos do segmento de reta estão contidos dentro dele. Correto? Se eu desenhar outro aqui também, ó, em outra direção aqui, ó, também está contido dentro dele. Se eu desenhar um pequenininho aqui dentro, aqui, ó, segmento de reta pequeno, também está contido dentro dele. Então, esse polígono é um polígono convexo. Ok? Ele não tem nenhuma interrupção em suas linhas. Já esse exemplo B aqui tem. Se a gente olhar aqui, ó, ele dá uma interrupção no segmento de reta aqui, ó. Em vez dele vir reto aqui, ele faz tipo, uma caída aqui para baixo, não é uma curva, mas né, ele faz uma interrupção no seu segmento. Então, por que ele não é convexo? Porque se eu ligar um segmento de reta ao outro ponto aqui, ó, esse segmento aqui vai ficar fora do meu polígono. Estão vendo aí? Por isso que ele é um polígono não convexo. Então, se aparecer em alguma atividade para classificar o polígono convexo ou não convexo, é assim que a gente faz, para saber se ele é convexo ou não convexo. Ele pode aparecer também como côncavo. Ok? Aqui ó, para baixo tá ok, aqui um segmento tá ok, aqui tá ok, mas nesse ponto aqui, um pedaço do segmento fica fora do meu polígono. Então ele não é convexo, tá? Mais para as atividades agora, tá? Para cálculo, a gente só vai trabalhar com os convexos, ok? Vamos esquecer o não convexo. Aqui é mais para classificação mesmo, tá? Soma das medidas dos seus ângulos internos, ou seja, soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Bom, no conteúdo passado, a gente já trabalhou com quem? Só com o triângulo, certo? Somando os seus ângulos internos. Então, relembrando aí, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar quanto? 180 graus. Certo? Então, eu somando esse ângulo A, esse ângulo B e esse ângulo C, tem que dar 180 graus. Isso aí a gente estudou no conteúdo passado. Tirando o triângulo, agora partindo para os outros polígonos, qualquer que seja ele, como já saber quanto mede a medida dos seus ângulos internos, ok? Nessa figura B aqui, A, B, C, que é um quadrilátero, ou seja, temos 4 ângulos internos. Quanto mede a soma dos seus ângulos internos? Quanto mede a soma desses 4 ângulos aqui? A, B, C e D. Como a gente faz para saber? É simples, ok? A gente vai ligar um vértice ao outro do meu polígono sem cruzar a linha, sem cruzar a diagonal. A gente vai formar uma diagonal sem cruzar ela. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer manualmente mesmo, tá? Sem utilização de régua. Vamos ligar um vértice ao outro aqui, que é a minha diagonal do polígono, certo? Sem cruzar a diagonal. Ok? Se a gente aqui olhar aqui agora, a gente formou um triângulo aqui e um triângulo aqui. Certo? Então, nesse quadrilátero, eu tenho contido nele 2 triângulos. Se eu tenho 2 triângulos, eu tenho 180 graus aqui, 180 graus aqui. Certo? Então, nesse quadrilátero aqui, 180 mais 180, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 360 graus. Assim que a gente acha. Tá bom? Então, para achar quanto mede a soma dos ângulos internos, a gente faz isso em qualquer polígono que seja ele. No exemplo C aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. A gente tem 5 ângulos internos. Quanto mede a soma desses ângulos internos? Mesmo procedimento. Vamos ligar uma diagonal à outra aqui e saber quantos triângulos vai formar. Então aqui eu tenho um triângulo
2 triângulos, 3 triângulos. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Se eu tenho 3 triângulos nesse pentágono, então é 180 mais 180 mais 180, que vai dar 540 graus. Certo? Então assim que a gente acha quanto mede a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono, partindo de quem? Sempre do meu triângulo que a gente já estudou. Tá bom?